Fala galera, esse aqui é mais um Fiel na Tela. Finalmente começou a temporada. O Corinthians jogou pelo Campeonato Paulista, um jogo bem ruim, para ser sincero, mas ele, sempre ele, Romero, Pauleira, o menino desespero, fez um gol e deu a vitória para o Corinthians na estreia do Paulistão. Vou falar um pouco sobre o jogo, um outro tanto sobre o treino de ontem e também sobre o assunto que tomou conta aí, né, da internet, no noticiário do Corinthians, que foi a saída do Lucas Veríssimo do Corinthians do nada, do nada. O cara estava até sexta-feira jogando jogos treinos, foi inscrito no Paulistão, de repente no sábado não aparece no treino aberto e logo após o treino aberto é anunciada a ida dele para o Catar, ou o Catar, né? Que já tinha levado o Roger Guedes e agora leva o Lucas Veríssimo repentinamente do Corinthians. Uma situação lamentável, né? Mas vamos falar do jogo. O jogo foi o seguinte: Corinthians com bastante dificuldade, faltando entrosamento. Mas o que eu gostei de hoje foi ver que não tínhamos Fábio Santos, graças a Deus, não tínhamos mais Gil, graças a Deus também. E só de não ter esses caras em campo, já é meio caminho andado para a gente não perder, né? Então, assim, hoje foi a estreia do Félix Torres na zaga, teve que estrear às pressas devido à saída repentina do Veríssimo. Foi a estreia do Hugo, né, na lateral esquerda e também do Ranieri ali na volância. O Corinthians entrou em campo então com Cássio, Fagner, Torres, Caetano, Hugo, Ranieri, Maicon, Matheus Araújo, Matias Rojas, Yuri Alberto e Romero para enfrentar o Guarani pela primeira rodada do Paulistão 2024. Para ser bem breve aqui, né, vou falar jogador por jogador. O Cássio fez uma partida normal, seguro ali, fez alguma defesa ou outra, mas garantiu bem ali. O Félix Torres foi bem, zagueiro seguro, né? Tomou alguns dribles e tudo mais, mas um cara que quase não treinou, né? Chegou às pressas, já teve que jogar. Para mim, um dos melhores da partida aí, mostrou muita qualidade, né? E deu uma boa esperança aí para constituir essa zaga. Se a dupla fosse ele e Veríssimo, seria muito melhor. Mas, como o Veríssimo foi também viver o sonho do Qatar junto com o Roger Guedes, vai ser o Félix Torres ou Gustavo Henrique ou Caetano, não sei. Já aproveitando também falar da parte do Caetano, muito bem também, seguro, né? O Caetano tem qualidade ali na saída de bola, mas o Caetano, acho que para ele se provar, falta ele fazer um grande jogo, né? Um grande jogo no sentido de pegar um adversário mais difícil, né? Um jogo importante para ele se firmar, porque ele mostra ter qualidade. Apesar que hoje o Corinthians sofreu bastante na bola aérea, e não foi só culpa do Caetano, né? A bola aérea é um sistema defensivo todo, mas eu acho que o Caetano precisa mostrar mais para ser titular, mas tem certa qualidade ali para estar no elenco, né? Vamos ver aí no decorrer. O Gustavo Henrique vai vir ainda, né? Vai vir jogar, chegou, né? Foi anunciado, mas está retomando o condicionamento físico ali. O Fagner fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, mas assim como vinha sendo e também o primeiro jogo da temporada não dá para julgar. No segundo tempo caiu fisicamente, né? Caiu fisicamente, mas tá fininho sim, tá mais magro, né? Vocês sabem bem aqui que eu sou um crítico ferrenho do Fagner. Para mim ele já deveria ter saído do Corinthians faz um bom tempo, mas foi bem hoje, deu assistência pro gol. Vamos ver aí como é que vai ser, né? Tem o Mateuzinho aí, agora Matheus França que pode entrar, né? Não vou falar que tá contratado, porque depois dessa do Veríssimo não se pode cravar mais nada, né? Mas o Mateuzinho tá aí, acredito que vai ser importante ter ele, porque o Fagner já é um jogador veterano, né? Apesar da qualidade que ele tem quando ele quer jogar, quando ele quer ser profissional. Então a gente tem que esperar aí para ver pro Fagner ter uma reposição, porque ele não vai aguentar jogar tantos jogos em sequência igual o Corinthians vai jogar na temporada. E às vezes no segundo tempo ele cai bastante fisicamente. Mas, que nem eu falei, hoje o Corinthians inteiro caiu fisicamente no segundo tempo, porque é o primeiro jogo da temporada, então não dá para parametrizar muita coisa, né? Eu tô meio rouco, pessoal, desculpa, né? Ontem estava num festivalzinho de rock, por isso minha voz está desse jeito. Mas vamos lá.
Falei do Fagner, Hugo, estreando na lateral esquerda. Deu pra ver que é um cara defensivamente muito seguro. Não é atrapalhado com a bola no pé, mas não é um jogador espetacular. É um jogador ali que faz feijão com arroz, né, com a bola no pé, e na marcação se posicionando bem, antecipando bola, né, tem uma certa altura para fazer as disputas pelo alto ali. Gostei do Hugo, mas eu quero ver também o Diego Palacios mais futuramente, né? Porque realmente precisa de ter mais profundidade. E hoje a gente já não tem atacante de profundidade pelo lado, então acredito que os laterais, né, seriam fundamentais no esquema desse tipo. Então o Hugo é um cara mais seguro defensivo, que libera o Fagner do outro lado, mas aí o time fica meio penso para atacar, né? Tanto que o Corinthians hoje, a maioria das jogadas que criou ofensiva foi pelo lado direito, né? Os cruzamentos ali. Ranieri, gostei principalmente da pegada na marcação, coisa que o Corinthians não teve em 2023, né? A marcação ali no meio, roubando bolas, dando combate. O Corinthians há muito tempo não tem esse volantão, né? Teve o Moscardo ali, só que o Moscardo, um garoto, né? Já tá vendido também. Ainda tinha que criar mais essa casca que o Ranieri já mostra ali, a malandragem, né? De roubar uma bola, jogar o corpo no atacante, tudo mais. Gostei bastante do Ranieri, errou algumas coisas, normal também, para um primeiro jogo. Mas acredito bastante no Ranieri, acho que pode ser um cara muito importante ao longo da temporada. Vamos ver. Sobre Matheus Araújo e Matias Rojas, não vou falar muito, porque para mim acho que foram os dois piores jogadores da partida, né, ao meu ponto de vista. Rojas, é que se você for pegar a régua do Rojas do ano passado, é muito baixa, né? Pode-se dizer que hoje ele foi um pouco melhor do que o ano passado, mas para um jogador que chegou com o quilate dele, com a pompa dele e para o que ele ganha, tá devendo e muito. Matheus Araújo, não esperava muita coisa e não mostrou muita coisa. Então, não sei nem o que ele tá fazendo aí, apesar que, né, se tirasse o Matheus Araújo ia colocar quem também, né? Então, o Matheus Araújo tá aí, mas não espera muita coisa dele. Acho um jogador bem fraco, o Matheus Araújo. Ele pode vir a calar minha boca, eu venho aqui e assumo, mas pelo que ele mostrou, pela amostragem dele até hoje, um jogador bem mediano. Mediano, para não falar medíocre, né? Yuri Alberto. Yuri Alberto. Yuri Alberto, ele precisa. Sei lá, cara. Não tem como eu falar que o Yuri Alberto não sabe jogar a bola pelo que ele já mostrou em outros clubes, cara, mas parece que ele ainda carrega algo de 2023 nele, ele precisa se livrar disso, né? Muitos lances ele perde a calma muito fácil, Yuri Alberto, né? Ele vai com muita sede ao pote, é muita vontade de acertar, ele acaba errando. Mas agora o Corinthians tem uma psicóloga aí, espero que ela ajude ele nesse sentido de ter mais inteligência em campo, né? O Alberto ele tem velocidade, ele combate, né? Às vezes ele tem qualidade com a bola no pé, sabe mostrou que sabia finalizar, né? Mas dá para ver que ele está um tanto quanto afobado e ansioso. Então, espero que a doutora Anaí Couto, né, que integrou o Corinthians aí, ajude ele a se recompor e retomar o seu melhor futebol, porque é o único cara que a gente tem. Hoje mesmo ele saiu, não tinha ninguém para pôr no lugar dele para fazer a função. Entrou o Mosquito, entrou o Wesley, que são jogadores de lado, mas a gente só tem o Yuri Alberto e ele vem para ser o titular. A gente não sabe se vai vir reserva ou não, se vai vir outro cara para brigar com ele pela titularidade, mas o que tem aí é o Yuri Alberto. E é isso. Romero. Cara, Romero é o Romero, né? Não é um jogador espetacular, né? Mas é um cara que se doa. Ele tem o que a torcida gosta, que é entrega, e tá fazendo gol, né? É admirável a luta do Romero, a persistência, acho que é isso que faz ele se destacar aí no Corinthians, né? É um cara que não desiste, tá sempre lá, ajudou a gente bastante no final do ano passado. Se você perguntar pra mim, o Romero é titular pra você do Corinthians? Não, não é. Mas quem vai pôr também? O Corinthians tá com o elenco curto, tá com o elenco fraco, né? Vamos dizer assim, em quantidade e qualidade a um setor ou outro.
E o Romero hoje é o que a gente pode contar ali, é o cara que tá fazendo o gol. Então, meus parabéns ao Romero, que pra mim foi, ao lado do Félix Torres aí, um dos melhores jogadores da partida, mas pelo gol eu vou falar que ele foi o melhor, tá bom? O que mais que eu ia falar daqui? Ah, Lucas Veríssimo, né? O assunto aí tomou conta do noticiário. Cara, eu acho que. Acho não, né? O Corinthians foi feito de besta. O Corinthians, Augusto, Rubão, né? Os caras ali contaram com o ovo no bira da galinha lá, confiaram na palavra de empresário e do Veríssimo, se for o que disseram, e acabaram se lascando, né? Fica aí o aprendizado pro Augusto, pro Rubão. Precisam. Não pode ser ingênuo dessa maneira, não pode falar que o jogador está contratado sem estar assinado, sem ter contrato, sem nada, porque acaba passando esse tipo de vergonha. Espero que eles tenham aprendido a lição, e é bom que já venha logo no começo, né? Sobre o jogador, acredito que vai fazer falta sim. O Lucas Veríssimo como zagueiro é um ótimo zagueiro, né? Um zagueiro de nível de seleção brasileira, mas nessa questão de caráter aí deixou a desejar, né? E ele já tinha uns episódios lá no Santos bem complicado, né? Tanto que quando não pediu para não jogar um jogo da Libertadores porque estava abalado por causa de uma negociação e tudo mais, e depois e agora esse episódio com o Corinthians aí, né, negociando às escuras, né? Deixa ele inscrever no campeonato, posta o vídeo do filho dele lá colocando a camisa do Corinthians dizendo que vai ver ele domingo e sai aí às vésperas da estreia para um time do Catar. E também, depois a gente vê que também é o mesmo empresário do Roger Guedes, do Luan, entre outros jogadores. O Corinthians tem que rever os conceitos aí a respeito desse empresário Paulo Pitombeira. Dei uma pesquisada aí mais a fundo. Não tem ninguém dele no Corinthians mais, o único era o Lucas Veríssimo. Então espero que o Augusto Melo reveja isso, referente a esse empresário, né, rapaziada? Bom, é isso, né? Sobre o jogo. O Corinthians não fez um bom jogo, né? O Guarani dominou a maior parte do jogo, foi um jogo bem ruim, mas é uma vitória que dá confiança e dá tranquilidade pro Mano ir trabalhando com as peças que tem. E vamos ver o trabalho do Augusto aí. Espero que o Augusto aprenda com essa lição do Lucas Veríssimo aí e saiba o que falar, não é que falar de mais ou falar de menos, mas ele escolher melhor as palavras para não passar essa vergonha que ele passou. Mas acredito que só da gente estar vendo um esboço de uma renovação no Corinthians, a gente pode ter uma esperança. O time dentro de campo ainda vai levar um tempo para mostrar algo interessante, mas precisa de peças sim, precisa de contratação, precisa de gente nova, principalmente no setor ofensivo, porque realmente é bem difícil de ver, tá? Tem três jogadores que eu falava no final do ano passado, que era Yuri Alberto, Rojas e Fausto, né? Que eu ia esperar dar mais uma chance aí nessa temporada, mas pelo menos nesse primeiro jogo aí a amostragem foi bem ruim. Mas vou aguardar, não vou condená-los ainda, tá? Mas vamos acompanhar o restante da temporada aí para ver no que vai dar, beleza? E aí, você deixa aqui nos comentários qual a sua expectativa para a temporada do Coringão, o que você achou do jogo e vamos ver. O Corinthians acho que enfrenta o Ituano na quarta-feira lá no estádio deles, acho que é no Vélez Júnior, não sei. Se eu errei, vocês me desculpem. Mas aí a gente vai aparecendo aqui para trocar mais ideia, tá bom, pessoal? Valeu, obrigado, tamo junto e vai Corinthians!